Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e para quem está no podcast, meu boa tarde. Bom, se você está pelo canal, ainda não está inscrito, já sabe tudo que tem que fazer, né? Se inscrever, apertar sininho e deixar aí seu like no nosso vídeo, tá bom? Para que eu saiba que esse assunto está sendo interessante para você. E qualquer dúvida é só mandar para mim por e-mail ou pelas minhas redes sociais, que eu tento responder sempre dentro do possível. A gente vai falar sobre como medir se a sua comunicação está adequada para o seu casamento ou não. E aí você está pensando assim, então vai ter o quê? Uma planilha? Vamos fazer análises estatísticas, matemática? Não. Não dá para ser tão palpável assim, não dá para ser tão preciso assim, porque a gente está falando de alguma coisa que ela é fluida, né? Então, o que você tem como base para prestar atenção são alguns pontos os quais você precisa observar. Mas antes de você observar esses pontos, é interessante que você faça uma autoobservação para saber se toda vez que você vai entrar numa conversa, você traz para essa conversa pontos de vitimismo, apontamento de culpa do outro com falta de autorresponsabilidade, ou seja, você sempre acha que a culpa integral é do outro, foi o outro que provocou. Foi mesmo? Você dividindo uma vida com o outro, será que não tem uma parcela de culpa sua aí que deveria ser admitida? E você aponta o dedo com tanta força, tanta ênfase que o outro já te deixa até falando sozinho? Você tem que observar se você está trazendo mágoas para dentro da conversa o tempo inteiro, se você traz questões do passado para dentro da conversa, se você mistura assuntos que não tem nada a ver e aí de repente você está falando de uma coisa, mas você está magoada, aí você pega o magoado e puxa lá de trás outra coisa que embola com outra coisa. Então, tudo isso são fatores que atrapalham a comunicação e que precisam ser limpos, né? A gente faz o trabalho da limpeza de tudo isso para que a pessoa, então, entre numa forma de se comunicar mais linear, mais clara, mais precisa, tá? Depois que a gente faz toda essa limpeza, a gente faz as observações do que de fato acontece ou acontecia para você ter a estratégia de sempre manter do jeitinho que tá, já que tá bom, não, né? Vamos manter o que tá bom. E se ainda não tá bom, criar as novas estratégias para isso de fato ser melhorado na sua vida. E aí você tem que observar se ainda depois da limpeza vocês continuam discutindo, brigando, ou se você está no monólogo. Se essas três coisas estiverem acontecendo, discussão, briga e monólogo, significa que você ainda não acertou o ponto de chamar essa pessoa para se comunicar com você e você está com um problema ainda de nível alto de comunicação. Então a gente precisa fazer a estruturação para baixar esse nível e você chegar pelo menos no moderado. Quem está no nível moderado de falta de comunicação consegue perceber que uma conversa vira uma discussão que chega a um ponto moderado de acaloramento, né? Não sei se existe essa palavra, mas as pessoas começam a ficar exaltadas e aí se percebem e começam a moderar o tom da conversa para que ela não vire uma briga. Então isso já é uma boa observação. Você vê que dali por diante vai vir a briga, então vamos moderar, né? Então é uma discussão de tom leve para médio, né? E aí você sabe que você tá dentro de um padrão médio de boa comunicação. E o outro ponto é você trazer DR, né? Quem ainda traz DR para a vida, ainda principalmente depois de casado por muito tempo, é porque ainda não conseguiu compreender a melhor forma de se comunicar com o seu parceiro ou com a sua parceira, porque discutir a relação é um negócio que não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, conversa, tem até um vídeo meu que fala sobre isso, acabe com a DR na sua vida para sempre. A conversa, ela faz com que realmente você tenha um propósito para estar ali, porque discutir a relação é só discutir, só falar, não tem nada a fazer, né? Então,
quando você percebe que o que está acontecendo dentro da sua comunicação é porque você traz o discutir a relação e aí o outro dá uma fugida de você, ou que o seu pedido nunca é compreendido e vocês ficam ainda batendo de frente um com o outro, mas dentro de uma conversa, sem né, não entrou mais no nível de discussão, vocês já conseguem conversar sobre o assunto, vocês já conseguem saber qual é a hora de parar a conversa, porque daí por diante não vai mais render, mas vocês ainda não acertaram a forma do pedido para que essa conversa consiga ter início, meio, fim e produto. Tá? Porque é fim e produto, ela tem que produzir um resultado, você tem que conseguir alguma coisa, o outro tem que conseguir alguma coisa, ou a relação conseguir alguma coisa, né? Ela tem que ser benéfica para todos ou para uma das partes que vai se nutrir desse benefício. E quando ele se nutre desse benefício, ele está mais pleno, ele está mais descansado, ele está mais preparado. Igual como uma pessoa que estava morrendo de fome, comeu um pratinho de comida e aí ela fala assim, nossa, tô pronto para outra, tô pronto para agir, tô pronto para fazer as coisas, tá? Então é a mesma coisa. Então o fato de só um estar recebendo o resultado dessa conversa não significa que o casamento tá ruim ou nada disso. Aquele tipo de assunto só pode trazer resultado para, sei lá, a esposa ou para o esposo. E tá tudo bem, porque ele ou ela vai estar tão feliz, tão pleno, tão bem resolvido ali, tão bem nutrido emocionalmente, né? Que ele vai ter, ou ela vai ter prazer em parar e te ouvir na próxima vez pelo seu pedido, onde só você vai ganhar, né? Porque ela ou ele sabe qual é o efeito de poder se nutrir e receber alguma coisa, tá bom? Então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é essa medição. Pontue essa medição. Você já sabe então que tem a medição para o ponto alto de que a conversa não tá boa, né? Que a comunicação não tá boa. A gente tem a medição moderada e a medição baixa. E o objetivo de todo mundo é chegar na medição baixa, e isso já é fantástico, porque a comunicação perfeita, ela na verdade acaba não existindo, porque a vida é fluida, né? A gente se depara todo dia, por mais experiência e vivência que a gente tenha na nossa vida, todo dia a gente se depara com uma situação diferente, inusitada, uma novidade, alguma coisa que a gente nunca viu na vida. E por causa disso, a gente precisa desenvolver uma nova habilidade para lidar com aquilo novamente. Então, eventualmente, vai oscilar a comunicação. Mas se você sabe que isso é só uma eventualidade, porque o evento é novo, é completamente diferente para você sentar e conversar com o outro, porque você já começa a conversa dizendo, olha, isso é novo para mim, eu não conheço, você conhece? Você tem uma experiência relacionada a isso para me passar e eu entender um pouco mais como é que isso funciona? E aí sim você vai elaborando e organizando, né, e aparando as arestas de como então você vai se comunicar quando você está frente a essa novidade. Bom, era isso então, um grande abraço. Bye, bye, até a próxima. Tchau, tchau.